muita alegria, mais uma manhã que o Senhor achou graça em nossas vidas, mais uma manhã que nos proporciona de estarmos aqui, vivos, adorando e agradecendo o nome dEle. Mais um início de semana se inicia e, como eu costumo dizer, para a honra e a glória do Senhor, a semana que se passou, Ele nos ajudou e até aqui nos ajudou o Senhor, e por isso iniciamos mais uma semana nesse dia de domingo. Isso é motivo de vitória, isso é motivo de alegria, isso é motivo de darmos, só por isso já é motivo de darmos muita graça ao Senhor, porque a semana que se passou, e até aqui nos ajudou o Senhor. E eu acordei hoje com uma palavra que estava ardendo muito no meu coração desde ontem, na real. Eu tinha separado até para dar essa palavra no culto de ação de graça da Tia Jaque, mas proveu o Senhor no dia de hoje. É um versículo muito pequeno, fica no livro de João, no capítulo 19, e eu vou ler só o versículo 30 e depois eu pulo para o 34, que diz assim: enquanto Jesus tomou o vinagre e disse, está consumado. Inclinando a cabeça, ele entregou o seu espírito. E essa passagem fala sobre a crucificação de Jesus. E essa passagem está consumado em algumas Bíblias, pode ser até aí. Em algumas Bíblias ela está escrito em grego. E o termo em grego é tetelestai, que é o que Jesus diz naquela cruz, assim que ele morre por mim e por você, que significa está consumado, ou preço pago, ou está pago. Naquela época, na Roma, tinham os cobradores de impostos, assim como muitos dos discípulos de Jesus, Mateus, que era cobrador de impostos, e quando ele ia na casa das pessoas cobrar o seu imposto, ou quando alguma pessoa estava devendo alguma coisa a alguém, iria um cobrador. Quando você arcava com a sua dívida, você pagava, tinha um carimbo e grifado naquele carimbo estava escrito tetelestai. E aí quando você quitava a sua dívida, era carimbado, está consumado, está pago, sua dívida está paga. E essa passagem fala da dívida que foi paga pela minha e pela sua vida, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, porque foi um preço pago de sangue, foi algo que foi pago que eu e você, a gente não poderia pagar. Aleluia! Foi um preço que foi pago, foi a preço de sangue, foi a preço de vida. A gente vai puxar esse versículo, nos leva lá naquele versículo de João 16:36, que fala que Deus amou o mundo de tal forma que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, tenha vida em abundância. Porque Deus vai falar em João que Ele se despiu, Jesus, Ele se despiu de toda a sua glória. E o significado da palavra se despir é tirar dele. Ele tirou, ele se desfez de toda a sua glória, ele desceu do céu e ele passou aqui por essa terra para poder pagar esse preço que eu não poderia pagar, que você não poderia pagar, que ninguém aqui poderia pagar. Ele se despiu de toda a sua glória, ele desceu do céu para pagar o preço de sangue, o preço do Cordeiro Santo, porque a palavra vai falar que ele é o Cordeiro Santo, que desceu e pagou o pecado do mundo, pela minha e pela sua vida. Aqui no versículo 34 vai falar: contudo, um dos soldados lhe feriu um lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E esse é o preço. Esse é o preço que foi pago pela minha e pela sua vida. Quando Jesus foi furado no seu lado, na sua costela, na sua lateral, dele saiu sangue e água. E esse é o preço que foi pago pela minha e pela sua vida. Esse é o preço do Cordeiro Santo. E é por isso que hoje nós podemos estar aqui, para dar graça, engrandecer ao nome dele. Porque naquela cruz, antes dele morrer não, porque a palavra bem vai nos dizer que ele diz, está consumado. E inclinando a sua cabeça, ele entrega o seu espírito para Deus. E antes de fazer isso, ele fala, está consumado. Ou seja, ele está falando para mim, para você que está sentado aqui, filho, está pago. Eu desci, eu me despi de toda a minha glória e eu vim aqui pagar um preço que você não poderia, mas está pago, está consumado. E essa palavra eu queria deixar para os irmãos. Eu acordei hoje com essa palavra ardendo no meu coração. Falei, Senhor, que palavra é essa? É um versículo que eu gosto muito. Eu gosto muito do Novo Testamento. Eu gosto muito da crucificação de Jesus, porque isso nos ensina algo, isso nos ensina coisas tremendas. Porque eu creio que
a própria palavra diz que o nosso povo perece é por falta de conhecimento. E eu creio que não é por mal, mas tem muitas pessoas sentadas em igrejas. Eu não falo da nossa igreja, eu não estou falando da igreja A, da igreja B, mas eu creio que tem muitas pessoas sentadas em diversas igrejas sem saber o real significado da cruz. O real significado do tetelestai, está pago, está consumado. E a palavra vai dizer que o povo está perecendo por falta de conhecimento, por falta de conhecer as escrituras, por falta de saber por que ele morreu pela sua vida. Porque João vai falar que ele é um amor tão grande, ele te ama de tal maneira que ele deu seu único filho para que você que crê nele não pereça, mas tenha vida eterna. Um pouco mais atrás nessa palavra fala que foi 2 homens crucificados com ele, um à sua esquerda e um à sua direita. O que estava à sua esquerda não acreditou que ele era verdadeiramente o filho do homem, mas o que estava à sua direita acredita e fala para ele: Senhor, se possível, quando chegar no paraíso, lembra-te ao Pai de mim. E certo, em primeira mão, viamente, o que Deus fala para ele, quando aquele homem fala para ele: Senhor, se possível, rogai ao Pai por mim, Jesus olha para ele e fala: verdadeiramente, em verdade eu digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele homem não teve tempo de se batizar, aquele homem não teve tempo de fazer obra, aquele homem não teve tempo de curar, aquele homem não teve tempo de pregar, de profetizar, mas aquele homem fez o que a palavra fala em João: se crê que Deus amou o mundo de tal forma que ele deu o teu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aquele homem simplesmente creu que ali do lado dele verdadeiramente estava o Filho de Deus. E Jesus fala para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E essa é a palavra que eu queria deixar para vocês, igreja. Eu agradeço a minha oportunidade.